Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a meditar hoje no Salmo 18. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 18, eu vou ler o título, que é um pouco mais longo dessa vez, e dos versos 1 a 3. O título diz o seguinte: Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Para o cantor mor. Salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Versículo 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Até aqui, até o verso 3, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso protetor. O Senhor é o nosso Deus, juiz, justo, fiel. Tu és verdadeiro, tu és maravilhoso. Quem nós somos diante do Senhor? Pai, eu te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradeço porque tudo o que o Senhor faz por nós, nós não merecemos. Mas o Senhor, na sua bondade infinita, o Senhor nos ama e nos abençoa. Nós somos diferentes, Senhor. Eu peço então perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não sabemos o que fazemos. Perdoa-nos porque tão facilmente nós nos esquecemos ou ignoramos as tuas verdades, ignoramos a tua vontade e pendemos para as coisas da carne. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes onde nós caímos em tentação, perdoa-nos pelas vezes onde nós não amamos o nosso irmão, perdoa-nos pelas vezes onde nós não fazemos a tua vontade, mas nos apegamos à nossa vontade e cedemos. Perdoa-nos, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje, a nós e as nossas famílias, as famílias que estão aqui representadas por cada pessoa que está nos ouvindo, nos acompanhando. Peço que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos livrando do mal, nos guardando, guiando os nossos passos. Eu oro, Pai, não nos deixe cair em tentação. Dá-nos a provisão necessária para hoje. Dá-nos um coração abençoador, Pai, para que aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos não seja considerado nosso, mas seja considerado seu. Que nós possamos fazer bom uso de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, de acordo com a tua vontade, Senhor, para que nós possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Eu oro novamente, Senhor, dá-nos um coração abençoador. Abre os nossos olhos para a tua vontade, aguça os nossos ouvidos, Senhor, de maneira que nós possamos ouvir a tua voz, entender aquilo que o Senhor está nos direcionando a fazer. Dessa maneira eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que salmo maravilhoso que a gente vai começar a estudar, hein, galera? Ou meditar nele, né? Não é um estudo muito aprofundado, mas uma meditação diária, um devocional aqui. Mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. E hoje é um episódio muito legal de compartilhar, porque a gente vai começar a estudar o Salmo 18. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, você vai encontrar um banner lá para comprar o livro. E hoje eu quero agradecer especialmente as pessoas que têm comentado. Tem algumas pessoas que comentam quase todos os nossos episódios do AB7. Muito obrigado a vocês aí, galera. Não vou citar nomes aqui para não ser injusto, né? Mas certamente você sabe, porque eu tenho tentado responder todos os comentários e tem umas pessoas que estão sempre conosco. Isso é muito legal quando você comenta. Tô falando por mim agora, tá, gente?
É claro que é bom pro algoritmo das redes sociais e tal, mas isso importa menos. É muito legal porque eu tenho uma maneira de estar mais próximo de vocês, de interagir com vocês, de conversar com vocês. Aliás, falando em ficar próximo, se você quiser entrar na nossa comunidade do Telegram, lá a gente realmente consegue ficar um pouco mais próximo, tá bom? Mas é isso, não vou me alongar aqui porque o Salmo 18 é muito legal. Lemos só 3 versículos hoje, mas 3 versículos poderosos. E nesses 3 versículos, bom, o contexto do Salmo, né, é bem claro. Esse é um dos salmos mais fáceis de entender o contexto, porque está escrito no título que Davi escreveu e foi quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então a gente tem um contexto muito claro aqui para a escrita desse salmo. A gente consegue colocá-lo na cronologia da história de Davi muito facilmente. Então Davi estava livre das mãos de Saul, livre das mãos dos seus inimigos, e então ele escreve essa canção. Esse salmo é uma música de Davi, né? Davi escrevia muitos salmos em formato de música, né? E essa é uma música de Davi, onde Davi agradece. Um ponto interessante para notar nesse salmo é que ele é mais longo do que a maioria dos outros salmos de Davi, onde Davi está orando por proteção, onde Davi está orando para que Deus o livre dos seus inimigos. Esse é um salmo longo, uma música ali que Davi provavelmente se dedicou um pouco mais, né? Pelo tamanho do texto a gente pode ver que ele se dedicou mais. E começa nos versos 1, 2 e 3, está falando: eu te amarei do coração, ó Senhor. Eu quero destacar aqui as maneiras como Davi se dirige a Deus nessa canção. Tá? Primeiro ele chama Deus de Senhor, ou seja, ele era um servo do Senhor. O conceito de servo, o conceito de escravo, para Davi era muito claro, porque ainda existia esse regime na época onde ele era rei, na época onde ele existia, onde ele viveu, ainda existia um regime de escravidão. E então ele se dirige a Deus como Senhor, se colocando como servo, como escravo de Deus. Tem até alguns livros muito interessantes sobre esse assunto, recomendo a leitura. E daí ele diz: fortaleza minha, o Senhor é a nossa fortaleza, na fortaleza nós estamos seguros, na fortaleza nós estamos protegidos, o Senhor é esse lugar onde nós estamos protegidos. Ele continua dizendo: o Senhor é o meu rochedo. O rochedo é um lugar de estabilidade, é um lugar de firmeza, onde você sabe que você não vai ser abalado. Você não está na areia, você não está numa estrutura que ela é falha, que ela é perigosa. Não. Davi fala: o Senhor é o meu rochedo, uma estrutura sólida, rígida, onde ele pode descansar seguro, sabendo que ele não vai ser abalado. E daí ele diz: o meu lugar forte, ou seja, o lugar onde ele está protegido, o lugar onde ele está cuidado, o lugar onde ele não tem preocupação. E ele continua: e o meu libertador. Deus é o nosso libertador. Nós não nos libertamos por nós mesmos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das doenças, dos tempos difíceis. É o Senhor quem nos liberta. E num contexto mais amplo, é o Senhor quem nos liberta do pecado. Não é a nossa vontade, não é a nossa força, não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, é o Senhor. Então Davi aqui está reconhecendo que Deus é o seu libertador. E ele continua: o meu Deus. Ele já havia chamado Deus de Senhor e agora ele fala: tu és o meu Deus. Também hoje é um pouco mais difícil da gente entender isso, né? Mas na época de Davi, muitos povos eram politeístas, tinham muitos deuses falsos, né? E adoravam muitos deuses falsos. Então Davi se vira para o Senhor e fala: tu és o meu Deus, o Deus verdadeiro. Ele continua dizendo: a minha fortaleza, como ele havia falado, né? Em quem confio, ou seja, Davi estava falando: eu não confio no reinado, eu não confio nos bens que eu tenho, eu não confio nos exércitos, eu confio no Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque Davi tinha à disposição dele algo que nós nem entendemos direito. Davi era rei. Davi, ele tinha exércitos, Davi, ele tinha homens de confiança, ele tinha armas. Davi, ele tinha muitas posses, muito mais do que provavelmente nós aqui temos. E ele declara: eu confio no Senhor, eu não confio em nada disso aqui. Olha que como para ele é muito mais difícil de falar isso do que para a gente, né?
Porque ele teria motivos para confiar nos seus exércitos, ele teria motivos para confiar no seu reinado, ele teria motivos para confiar na sua capacidade de levar o reinado, né? Mas não. Ele fala, eu confio no Senhor. E daí ele continua, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção, né? Ele está dizendo aqui, o Senhor é a minha proteção. Aqueles ataques que eu recebo, quem me protege é o Senhor, porque o Senhor é o meu escudo. Não o escudo que eu carrego na batalha, não é aquele que é o meu escudo, o Senhor é o meu escudo. Ele continua dizendo, força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha como Davi exalta ao Senhor aqui de maneira maravilhosa, declarando quem Deus é para ele. E ele termina ali no verso 3 dizendo, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ou seja, ele declara que com tudo isso Deus é digno de louvor. Legal. O que é importante a gente meditar nisso que Davi está falando? Primeiro, para a gente começar a reconhecer Deus por quem ele é, aprender com Davi quem é Deus verdadeiramente, né? E segundo, porque às vezes as pessoas falam, nossa, André, eu queria aprender a orar, né? Você ora com essas palavras legais aí. Algumas pessoas falam isso como se eu orasse bonito, né, galera? Nem considero isso. Mas olha que interessante, né? Conhecer a palavra nos leva a esse lugar de saber como orar, né? Porque Davi aqui, além de uma música, ele está fazendo uma oração, ele está declarando quem Deus é, ele está exaltando, adorando a Deus. E a gente faz isso nas nossas orações aqui no AB7, né? E como que a gente faz para fazer isso? Estudando a palavra, tendo intimidade com Deus, reconhecendo quem Deus é. O que Davi está fazendo aqui é reconhecer quem Deus é para ele. Ele está falando quem é Deus da visão dele. É o que nós devemos fazer. Então a pergunta que eu tenho para você hoje é, quem é Deus para você? Talvez, e eu te recomendo que você faça isso, eu recomendo que você faça isso, seja interessante você tirar um tempo agora, a hora que acabar esse episódio aqui, e passar um tempo adorando a Deus, reconhecendo quem Deus é para você, dizendo, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, tu és aquele em quem eu deposito a minha confiança, tu és aquele que me libertou dos meus pecados, que me livrou da morte, que me salvou. E comece a reconhecer quem Deus é para você. Talvez a gente não consiga falar do mesmo jeito que Davi falou aqui, né? Davi falou de uma maneira tão bonita, né? Tão elaborada. Mas conforme a gente vai conhecendo mais a palavra, e conforme o tempo vai passando e nós vamos começando a ter mais intimidade com Deus, a gente vai começar a se conectar mais com isso e a gente vai se encontrar falando coisas desse tipo para Deus. Porque a gente começa a reconhecer cada vez mais quem Deus é para nós. E isso é fundamental. Porque quanto mais nós entendemos quem Deus é, mais nós entendemos quem nós somos. E nós não somos muita coisa, né? Nós não somos nada, Deus é tudo. Então, quanto mais a gente compreende quem Deus é, mais a gente compreende quem nós somos. E isso é fundamental para um relacionamento com Deus que é maduro, que é saudável, que dura. É isso, galera. Então, medita mais um pouco nesses 3 versículos do Salmo 18 aqui. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.